Fala galera, mais um vídeo do nosso canal. Enfim, hipocrisia, o choro é eterno, o choro é eterno. Já não bastasse o chororô no Rio de Janeiro do Botafogo, agora o chororô do lado de São Paulo com Palmeiras e toda a mídia paulista chorando e chorando e chorando e chorando. Não vemos, não percebemos, não identificamos esse chororô todo a favor do Palmeiras, né? Quando o erro é a favor do Palmeiras. Seguimos Brasileirão 2025. O Flamengo vence um jogo muito importante, visando semifinal, primeiro jogo de ida contra o Racing na quarta-feira, 9h30. Campeonato Brasileiro, gravando esse vídeo agora na segunda-feira à noite. O Vasco acabou de vencer seu jogo contra o Fluminense 2-0. E nós vamos falar também da tabela do Brasileirão antes de falarmos de Libertadores, possíveis desfalques, possível escalação e etc, e etc. Então, se você está chegando agora, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos que vamos. Enfim, o que falar de tanto chororô, né? Os caras estão chorando aí, chorando, 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 e chorando, e chorando, e chorando, e não para de chorar. Meu Deus, é impressionante o tanto que os caras estão chorando. Todo escanteio, galera, tem agarra, agarra, empurra, empurra, estica, puxa, bate, cotovelo para um lado, cotovelo para o outro, pisão, empurrão. Todo escanteio tem isso. Todo escanteio tem isso. Se for para dar pênalti em todo escanteio, então dá pênalti em todo escanteio. Ou então falta de ataque em todo escanteio. Porque todo escanteio tem agarra, agarra, empurra, empurra. Mas enfim, como ficou evidenciado o jogador da bola, os Palmeiras estão aí chorando. Não lembro deles fazerem esse chororô na época daquele pênalti em cima do Everton Ribeiro, 2023, onde o Rios lá só empurra as costas do jogador. E, por incrível que pareça, naquele jogo também quem apitava era o nosso querido Klaus. Né? Então o que aconteceu? Não foi pênalti a favor do Flamengo. Né? Mas a gente não vê os palmeirenses chorando. Rizek falou do Felipe Luiz. Quem é você, Rizek, no jogo do bicho? Nunca chutou uma bola na vida, quer falar do Felipe Luiz? Pelo amor de Deus, se contenha na sua insignificância. O Flamengo sai de dois jogos importantíssimos, muito fortes. O Flamengo faz 3-0 no Botafogo fora de casa no tapetinho e vence o Palmeiras por 3-2. Né? Muitas pessoas duvidavam que o Flamengo pudesse sair fortalecido desses dois duelos, mas enfim, o Flamengo chega com muita confiança contra o Racing, né? E o campeonato está muito, muito aberto. Está muito aberto mesmo. O Flamengo tem os próximos jogos, o próximo jogo do Flamengo contra o Fortaleza fora de casa e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, né? Um jogo dificílimo, lembrando que se o Cruzeiro vencer o Palmeiras, o Cruzeiro chega a 59 pontos e fica a 2 pontos do Palmeiras, né? Então, o campeonato está super aberto para o Cruzeiro, inclusive, né? O Cruzeiro vencendo o seu jogo contra o Palmeiras, ele encosta na disputa pelo campeonato. Então, tá tudo em aberto. O Palmeiras não vai ter vida fácil, o Palmeiras vai enfrentar o LDU fora de casa na altitude e na volta enfrenta o Cruzeiro, né? Então, não sei como que será o planejamento dos caras, mas eu acredito que eles façam um time misto aí contra o Cruzeiro devido ao desgaste da altitude, que a gente sabe que é muito puxado. E o Flamengo, com certeza, né, visando um excelente jogo contra o Racing, a gente tem que matar o duelo aqui no Maracanã, né? E eu acredito que o Flamengo vai com força máxima. Placar ideal, 3-0 para o Flamengo. Esse seria o placar ideal. Deixa aí nos comentários qual que você acha o placar ideal para o Flamengo e Racing, para a gente matar o jogo aqui. Né? Lembrando que o Flamengo esgotou todo, a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Racing, então terá casa cheia, lotadaço Maracanã mais uma vez. Ontem, né, no caso no domingo, a torcida fez um show, né, um espetáculo, torcidas organizadas unidas, que fossem assim todos os jogos. Afinal, o mais importante é torcer pelo Flamengo, né? Então, os caras têm as rixas entre eles lá, mas se uniram dessa vez. Vamos ver se repete isso das próximas vezes, né? Esperamos que sim. Então, a tabela do Brasileirão está se encerrando a 29ª rodada, tem alguns times ainda com um jogo a menos. Palmeiras em primeiro lugar com 61 pontos, Flamengo 61 pontos, uma vitória a mais Palmeiras, Cruzeiro 56, Mirassol 52. Mirassol excelente campanha, né? Botafogo e Bahia 46, Fluminense 41, Vasco 39, com a vitória sobre o Fluminense. O São Paulo tá vindo aí de terceira derrota seguida, 38 pontos. Bragantino 36, Corinthians 36, Grêmio 36, muito equilibrado esse meio de tabela, né? Ceará Internacional Atlético Mineiro, Ceará Internacional 35, Atlético Mineiro 33. Santos, primeiro fora da zona, 31 pontos,
com Vitória 28, Juventude 26, Fortaleza 24 e Sport 17. Lembrando que Santos e Vitória se enfrentam na rodada. Se o Vitória vencer, vai a 31 pontos, né? E complica aí a vida do Santos e faz dar uma encostada no Atlético Mineiro. Então acho que vamos botar aí, no máximo, como o Juventude venceu seu jogo contra o Bragantino, foi a 26 pontos, né? Então pode ser que tenhamos apenas 2 vagas de rebaixamento. Fortaleza não se mostra, ah, vamos dizer assim, com força para sair da zona, né? E Juventude venceu depois de muito tempo. É o mais próximo aí de sair da zona juntamente com o Vitória. O Flamengo sai super fortalecido desses 2 duelos, 6 gols, né? 3 contra o Botafogo, 3 contra o Palmeiras. O Palmeiras não sofria 3 gols há 65 jogos, então é um resultado expressivo. O time, vamos dizer assim, soube sofrer, né? Se comportou muito bem e foi letal no ataque. Isso é o que importa. Sempre costumo dizer que quando o ataque funciona, ganhar do Flamengo é muito difícil, porque a gente sofre poucos gols. Tomamos o gol lá do Gustavo Gomes numa desatenção total no final do jogo, onde não existe um zagueiro atravessar o campo todinho e fazer o gol, sem ter um acompanhamento de uma marcação, né? Então, eu acho que houve essa falha de desatenção no final do jogo. Mas fora isso, e fora o gol do Vitor Roque, com a menos o Flamengo estava em campo, né? Primeiro mosca ali na hora da substituição. O Rossi, propriamente dito, não fez nenhuma defesa difícil durante todo o jogo. Então, o Palmeiras, vamos dizer assim, teve posse de bola, mas não foi agressivo. Já o Flamengo, nas oportunidades que teve, foi lá e fez os 3 gols. Esperamos que no final de semana o Flamengo sacramente aí a liderança, que o Cruzeiro possa vencer o jogo contra o Palmeiras, né? E o Flamengo volte à liderança do Brasileirão. Você acha que o Flamengo já volta na liderança do Brasileirão no próximo final de semana? Deixa aí nos comentários. Vamos falar agora de Léo Ortiz, ele mesmo. Ele que teve estiramento no ligamento do tornozelo, né? Estão tentando fazer com que ele jogue esse primeiro jogo contra o Racing. Caso não consiga, eu acho pouquíssimo provável, né? Eles vai ser preparado para o jogo de volta na semana que vem. Quem jogou bola na vida e já torceu o tornozelo, sabe o quanto dói, o quanto incomoda e o quanto é desconfortável. Você não tem firmeza no pé, você não consegue chutar uma bola. Então, a gente não sabe o nível de estiramento, mas é uma contusão que incomoda bastante, tá? Falo por experiência, já torci o tornozelo umas 6 vezes aí. Então, dói demais, incomoda muito e é muito tempo para poder voltar ao movimento sem sentir dor, sem chutar uma bola sem sentir dor. Então, acredito que o Flamengo vá preparar ele somente para o jogo de volta. Eu acho pouquíssimo provável em 3 dias ele estar em condições de jogo sem, vamos dizer assim, sem comprometer a performance dele em campo, né? Então, melhoras para o nosso querido Léo Ortiz, que ele esteja 100% na próxima semana. Ou pelo menos os 85%, né? A gente sabe que esse homem com uma perna só é melhor do que muito zagueiro aí do Brasil afora. Como nós já havíamos falado, ingressos esgotados para o jogo contra o Racing. Esperamos que o Flamengo faça um excelente jogo, assim como foi com o Estudiantes, com uma pequena diferença, que faça os gols que criar, né? Nós possamos fazer um excelente resultado aqui no Brasil, sem sofrer gols. Lembrando que o Racing perdeu alguns jogadores por contusão, né? Então, o Flamengo, vamos dizer assim, tem a obrigação, né, de fazer um bom jogo e, e com a classificação encaminhada para a Argentina no jogo da volta semana que vem. Lembrando a vocês que o Flamengo, do meio para frente, a gente sabe que o Saul tá se recuperando, o De La Cruz tem um problema no joelho, o Jorginho terminou o jogo contra o Palmeiras esgotado, né? A gente tem o Pulgar, que tomou cartão amarelo no Brasileirão, vai estar suspenso contra o Fortaleza, provavelmente o Pulgar jogue, voltando também de contusão. Então acredito que do meio para frente o Flamengo seja o time que jogou contra o Palmeiras no domingo. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Acredito que esse seja o meu campo para frente do Flamengo. Na defesa, né, a gente, como o Emerson Royal já é o terceiro jogo dele seguido, não sei se o Felipe Luiz vai dar mais uma oportunidade de começar a titular. Você vai começar com o Varela, assim como na lateral esquerda o nosso querido Alexandre. Sabe que o Alexandre já tem uma idadezinha avançada, é um excelente lateral, um cara muito experiente, se posiciona muito bem, quase não leva a bola nas costas, diferente do Emerson Royal, né?
mas acredito que o Flamengo possa ter mudança nas laterais aí contra o Racing, né? Vamos ver o que acontece. E na zaga vai ser Léo Pereira e mais um, e bem provável que seja o Danilo, né? No gol, Rossi normal, e é isso. A escalação do Flamengo acredito que seja essa contra o Racing na quarta-feira, né? Quarta-feira às 21h30. Flamengo e Racing, jogo de ida pelas semifinais da Libertadores da América, né? Então, tomara que o Flamengo mantenha essa pegada no ataque de fazer muitos gols e tomara que nós possamos fazer um clean sheet igual o Botafogo, né? Fazer um 3-0 e com a classificação muito bem encaminhada para a semana que vem. E no jogo da volta, depois do segundo jogo ah, da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Sport e o Palmeiras enfrenta o Juventude fora de casa, né? Então, os dois times aí vão pegar dois times da zona de rebaixamento. Acredito que ambos vençam. Então, eu acho que o peso aí na balança mesmo vai ser Palmeiras e Cruzeiro pós altitude, né? Lembrando que o Cruzeiro está disputando a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é só em novembro, né? Então, o Cruzeiro vai ter a semana livre, full de treinamento, enquanto o Palmeiras viaja e joga na altitude. Então, tem tudo para ser uma boa rodada para o Flamengo, né? Se o Cruzeiro fizer a parte dele e o Flamengo fazer a dele também, né? Porque o Flamengo vai jogar fora de casa contra um time chatinho do Fortaleza brigando para não cair. Mas temos tudo para sairmos vitoriosos, né? Do resto, segue o choro. Se for chorar, mande dar áudio. Ou então, se for chorar, deita lá na cama em posição fetal, que é mais quentinho, beleza? Chupa Palmeiras, chora porcada. E 10 anos, hein? 10 anos sem vencer o Mengão. 10 anos sem vencer o Mengão. Só pra avisar aí, viu? 10 anos sem vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E se não fosse a ajuda dos juízes, era menos 15 pontos na tabela pra vocês, tá? Era pra você estar lá com 46 pontos. Era pra você estar colado no Bahia, beleza? Então para de show, para de chorar, para de mimimi, beleza? Um forte abraço. Se você chegou até aqui, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. E lembrando, deixa aí seu placar. Pra mim é 3-0 Flamengo contra o Racing na quarta-feira, beleza? Um forte abraço, galera. Valeu e até mais.